Capítulo 3º. Da inscrição e da baixa. Artigo 4º. Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário. Parágrafo 1º. O processo de abertura, registro, alteração e baixa da microempresa e empresa de pequeno porte, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor, observado o seguinte. Inciso 1º. Poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas ao estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos, na forma estabelecida pelo CIGSIM-E. Inciso 2º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Ressalvado o disposto nesta lei complementar, ficam reduzidos a zero todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao microempreendedor individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. Parágrafo 3º. O agricultor familiar, definido conforme a Lei nº 1.326, de 24 de julho de 2006, e identificado pela Declaração de Aptidão ao PRONAF, DAP Física ou Jurídica, bem como o meio empreendedor de economia solidária ficam isentos de taxas e outros valores relativos à fiscalização da vigilância sanitária. Parágrafo 4º. No caso do MEI, de que trata o artigo 18-A, desta lei complementar, a cobrança associativa ou oferta de serviços privados relativos aos atos de que trata o parágrafo 3º deste artigo somente poderá ser efetuada a partir de demanda prévia do próprio MEI, firmado por meio de contrato com assinatura autógrafa, observando-se que: Inciso 1º. Para emissão de boletos de cobrança, os bancos públicos e privados deverão exigir das instituições sindicais e associativas autorização prévia específica a ser emitida pelo CIGSIM. Inciso 2º. O desrespeito ao disposto neste parágrafo configurará a vantagem ilícita pelo induzimento ao erro em prejuízo do MEI, aplicando-se as sanções previstas em lei. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. Na ocorrência de fraude no registro do microempreendedor individual, MEI feito por terceiros, o pedido de baixa deve ser feito por meio exclusivamente eletrônico, com efeitos retroativos e data de registro, na forma a ser regulamentada pelo CIGSIM, não sendo aplicáveis os efeitos do parágrafo 1º do artigo 29 desta lei complementar. Artigo 5º. Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 âmbitos de governo, no âmbito de suas atribuições, deverão manter à disposição dos usuários, de forma presencial e pela rede mundial de computadores, informações, orientações e instrumentos, de forma integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição. Parágrafo único. As pesquisas prévias à elaboração de ato constitutivo ou de sua alteração deverão bastar a que o usuário seja informado pelos órgãos e entidades competentes. Inciso 1º.
Da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de exercício da atividade desejada no local escolhido. Inciso 2º. De todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licenças de autorização de funcionamento, segundo a atividade pretendida, o porte, o grau de risco e a localização, é. Inciso 3º. Da possibilidade de uso do nome empresarial de seu interesse. Artigo 6º. Os requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, para os fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de suas competências. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas que sejam responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento somente realizarão vistorias após o início de operação do estabelecimento, quando a atividade, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades competentes definirão, em 6 meses, contados da publicação desta lei complementar, as atividades cujo grau de risco seja considerado alto e que exigirão vistoria prévia. Parágrafo 3º. Na falta de legislação estadual, distrital ou municipal específica relativa à definição do grau de risco da atividade aplicar-se-á, resolução do CEGSIM. Parágrafo 4º. A classificação de baixo grau de risco permite ao empresário ou pessoa jurídica a obtenção do licenciamento de atividade mediante o simples fornecimento de dados e a substituição da comprovação prévia do cumprimento de exigências e restrições por declarações do titular ou responsável. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo não é impeditivo da inscrição fiscal. Artigo 7º. Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto, os municípios emitirão alvará de funcionamento provisório, que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro. Parágrafo único. Nos casos referidos no caput deste artigo, poderá o município conceder alvará de funcionamento provisório para o microempreendedor individual, para microempresas e para empresas de pequeno porte. Inciso 1º. Instaladas em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária e imobiliária, inclusive habite-se, ou. Inciso 2º. Em residência do microempreendedor individual ou do titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese em que a atividade não gere grande circulação de pessoas. Artigo 8º. Será assegurado aos empresários e pessoas jurídicas. Inciso 1º. Entrada única de dados e documentos. Inciso 2º. Processo de registro e legalização integrado entre os órgãos e entes envolvidos, por meio de sistema informatizado que garanta. Alínea A. Sequenciamento das seguintes etapas: consulta prévia de nome empresarial e de viabilidade de localização, registro empresarial, inscrições fiscais e licenciamento de atividade. Alínea B. Criação da Base Nacional Cadastral Única de Empresas. Inciso 3º. Identificação Nacional Cadastral Única que corresponderá ao número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. CNPJ. Parágrafo 1º. O sistema de que trata o inciso 2 do caput deve garantir aos órgãos e entidades integrados. Inciso 1º. Compartilhamento irrestrito dos dados da Base Nacional Única de Empresas. Inciso 2º. Autonomia na definição das regras para comprovação do cumprimento de exigências nas respectivas etapas do processo. Parágrafo 2º. A Identificação Nacional Cadastral Única substituirá para todos os efeitos as demais inscrições, sejam elas federais, estaduais ou municipais,
após a implantação do sistema a que se refere o inciso 2 do caput, no prazo e na forma estabelecidos pelo CIGSIM. Parágrafo 3º. É vedado aos órgãos e entidades integrados ao sistema informatizado de que trata o inciso 2 do caput o estabelecimento de exigências não previstas em lei. Parágrafo 4º. A coordenação do desenvolvimento e da implantação do sistema de que trata o inciso 2 do caput ficará a cargo do CIGSIM. Artigo 9º. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções, baixas, referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. Parágrafo 1º. O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de empresários, de sociedades empresárias e de demais equiparados que se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o arquivamento de suas alterações são dispensados das seguintes exigências. Inciso 1º. Certidão de inexistência de condenação criminal, que será substituída por declaração do titular ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não estar impedido de exercer atividade mercantil ou administração de sociedade, em virtude de condenação criminal. Inciso 2º. Prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. Parágrafo 5º. A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa a responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Parágrafo 6º. Os órgãos referidos no caput deste artigo terão o prazo de 60 dias para efetivar a baixa nos respectivos cadastros. Parágrafo 7º. Ultrapassado o prazo previsto no parágrafo 6º deste artigo sem manifestação do órgão competente, presumir-se-á a baixa dos registros das microempresas e a das empresas de pequeno porte. Parágrafo 8º a 12. Revogados. Artigo 10. Não poderão ser exigidos pelos órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 âmbitos de governo. Inciso 1º. Excetuados os casos de autorização prévia, quaisquer documentos adicionais aos requeridos pelos órgãos executores do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Inciso 2º. Documento de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde será instalada a sede, filial ou outro estabelecimento, salvo para comprovação do endereço indicado. Inciso 3º. Comprovação de regularidade de prepostos dos empresários ou pessoas jurídicas com seus órgãos de classe, sob qualquer forma, como requisito para deferimento de ato ou de inscrição, alteração ou baixa de empresa, bem como para autenticação de instrumento de escrituração. Artigo 11. Fica vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de natureza documental ou formal, restritivo ou condicionante, pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas,
dos 3 âmbitos de governo, que do estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do ato de registro, alteração ou baixa da empresa,